pessoal, eu sou a professora Marília, responsável pelo projeto ASAC Física e Matemática e tenho como objetivo levar aulas de Física e de Matemática até as suas casas. Antes de continuar assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ao final curta o nosso vídeo e faça comentários. Qualquer dúvida, pergunte e estarei respondendo assim que possível. Bem, nas aulas passadas, nós estudamos um pouco demos início aí ao estudo de trocas de calor. Vimos a definição de calor, observamos a relação de equivalência entre calorias e joule, observamos a equação fundamental da calorimetria, certo? Observamos a definição de calor específico e concluímos com a definição de capacidade térmica. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo de trocas de calor e vamos observar um pouquinho alguns exemplos a mais sobre esse estudo, ok? Então, nós já observamos que se nós pegarmos dois corpos com diferentes temperaturas e colocarmos ele em um sistema isolado, o que é um sistema isolado, professora? É aquele em que aqueles corpos estão isolados, eles não vão trocar calor com outros ambientes. Então, a troca de calor vai acontecer somente entre esses dois corpos. Então, se eu pego esses dois corpos com temperaturas diferentes e coloco ele em um sistema isolado, o que vai acontecer? O corpo de maior temperatura vai ceder energia para o corpo de menor temperatura. E essa transferência de energia vai acontecer até que ambos atinjam o equilíbrio térmico, certo? Então, se eu tenho esses corpos em um sistema isolado, as trocas de calor vai acontecer somente entre eles. Ou seja, o corpo que tem maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. A quantidade de calor que o corpo de maior temperatura perder vai ser a mesma quantidade de calor que o corpo de menor temperatura vai receber. Ou seja, a energia em um sistema isolado, ela se conserva. O que um perde, o outro ganha. Certo? Então, vejamos aqui. Quando nós temos corpos que estão recebendo calor, certo? Ao receber calor, a variação de temperatura entre eles vai ser positiva, ou seja, maior que zero. E ela sendo positiva, este corpo, ele também vai ter uma quantidade de calor positiva, certo? Ao receber calor, a variação de temperatura é positiva, a quantidade de calor é positiva. A quantidade de calor o quê? Recebida. Ao mesmo tempo, o outro corpo está cedendo calor, perdendo. Então, quando ele cede calor, a variação de temperatura vai ser menor que zero, ou seja, a variação de temperatura vai ser negativa. Consequentemente, as trocas de calor também serão negativas, ou seja, a quantidade de calor que o corpo ele vai ceder vai ser menor do que zero, vai ser negativa, certo? Isso vai acontecer o quê? Que a quantidade de calor que um corpo perde vai ser a mesma quantidade de calor que o outro corpo recebe. E essa energia, ela se conserva ao final, ok? Quando o corpo ele está cedendo calor, a sua temperatura vai estar diminuindo. Quando um corpo ele estiver recebendo calor, a sua temperatura vai estar aumentando. Com isso, eu posso observar, como eu já falei para vocês, que a energia desse sistema isolado, ela vai se conservar, certo? Não vai haver perdas de energia, não vai haver criação de energia. Essa energia, ela se conserva nesse sistema isolado. E aí eu posso concluir o seguinte, que se eu tenho dois corpos, quando eles estão trocando calor apenas entre si, a soma das quantidades de calor trocada entre eles até atingir o equilíbrio térmico é igual a zero. Ou seja, a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida vai ser igual a zero. Aqui eu destaquei dois corpos, mas pode ser mais, pode ser 3, 4, pode ser uma quantidade maior de corpos. Só que você precisa saber, se esses corpos estão em um sistema isolado, eles estão trocando calor só entre eles. Logo, a quantidade a energia
entre eles vai se conservar e a soma dessas quantidades de calor recebidas e perdidas por esses corpos sempre vai ser igual a zero, ok? Isso acontece como? Você já deve ter observado isso no dia a dia de vocês. Vamos imaginar que você tem um recipiente muito quente, com a temperatura alta. A gente diz quente porque a gente relaciona o nosso dia a dia com os corpos com temperatura alta. O correto é dizer um corpo com uma temperatura elevada. Eu tenho um corpo com a temperatura elevada e vou pegar este corpo e colocar dentro da água que está a temperatura ambiente, ou seja, uma temperatura menor. Um corpo com vamos imaginar uma frigideira, certo? Você estava ali fazendo um beiju. Aqui na nossa terra nós costumamos fazer muito beiju, que em outros lugares são chamados de tapioquinha, né? Tapioca. Bem, eu estou ali preparando essa comida, esse beiju, e em determinado momento a frigideira atingiu uma temperatura muito alta, atingiu a temperatura de 100 graus Celsius, certo? Então, eu quero fazer com que ela diminua a sua temperatura. O que é que eu faço? Normalmente, a gente pega e coloca dentro da água com a temperatura ambiente, que a temperatura ambiente é em torno de 25 graus Celsius. Se você pegar essa frigideira, esse recipiente e colocar dentro da água e deixar eles por algum momento trocando calor ali, certo? Vai haver essa troca de calor e você vai observar o quê? Que a frigideira vai diminuir a sua temperatura, que a gente diz se esfriar, e a água vai aumentar a sua temperatura, que no nosso dia a dia a gente diz que vai se esquentar, certo? Então vai haver o quê? Vai haver uma troca de calor e o corpo que tinha maior temperatura vai diminuir a sua temperatura, o corpo que tinha menor temperatura vai aumentar a sua temperatura. Imagine, é claro, que eles estão em um sistema isolado, trocando calor só entre eles, obviamente. Então, o que é que vai acontecer? A quantidade de calor que a frigideira tinha vai ser transferida para a água. A frigideira vai perder calor e a água vai ganhar calor. E isso vai interferir aonde? Na temperatura, que um vai diminuir a sua temperatura e o outro vai aumentar a sua temperatura. E, novamente falando, se eles estiverem em um sistema isolado, só entre esses dois corpos havendo trocas de calor, vai haver o quê? A energia vai se conservar. E quando eu somar essas trocas de calor entre esses corpos, a somatória sempre vai ser igual a zero. Por quê? Porque o que um perdeu, a quantidade de calor que um perdeu, foi igual à quantidade de calor que o outro ganhou, certo? O que perde, por exemplo, perdeu 300 calorias, vamos supor assim. 300 calorias, para representar que ele perdeu, sinalzinho negativo, menor do que zero. E o que ganhou? Ganhou 300 calorias. E se ele ganha, é positivo, maior do que zero. E quando eu faço essa soma de valores iguais com sinais trocados, isso aqui vai ser igual a zero, certo? Que é o que eu estou falando aqui. Ok? Para medir a temperatura, nós utilizamos o termômetro. Entretanto, para medir as trocas de calor entre dois corpos ou mais corpos, o termômetro não é o recomendado. O recomendado é utilizarmos um calorímetro. O que é o calorímetro? É o instrumento adequado para medir as trocas de calor entre os corpos, certo? E o que é um calorímetro? É algo muito simples. É um recipiente, certo? Um vasilhame, digamos assim, metálico, envolvido por um material isolante, certo? Para evitar as trocas de calor com o meio. Ele vai ter uma tampa e nessa tampa vai ter um termômetro e um agitador para promover assim as trocas de calor. Na prática, quando nós utilizamos o calorímetro, é importante a gente sempre observar o seu equivalente à água. O que isso significa dizer? Significa dizer que eu preciso saber qual é a massa de água que, se eu trocar, ou seja, substituir o calorímetro por ela, vai promover os mesmos efeitos térmicos que
aconteceria no calorímetro quando ele estivesse trocando calor, certo? Um exemplo disso é se eu tiver um calorímetro que tem capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. O seu equivalente em água corresponde a 10 gramas. Significa dizer o quê? Que essa massa de água vai sofrer o mesmo comportamento térmico que o calorímetro quando estivesse trocando de calor, certo? Então é importante a gente observar isso. No uso do calorímetro, geralmente você vai ter ou esse equivalente em água ou, é claro, a capacidade térmica do calorímetro. Então, quando você observar questões, seja no Enem, em outros vestibulares, geralmente, se você tiver um calorímetro, você vai ter a sua capacidade térmica ou o seu equivalente em água, ok? Essa capacidade térmica vai sempre corresponder a quem? A massa e ao seu calor específico. Aí você não pode esquecer de como a gente pode calcular a capacidade térmica. Ou a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ou a massa vezes o calor específico, certo? Então, a capacidade térmica que vai ser atribuída ao calorímetro vai ser substituída nessas duas variáveis que eu falei, massa e calor específico. Ou, se ele te der o equivalente em água, isso também vai te dar a capacidade térmica do calorímetro, ok? Vamos observar aqui alguns exemplos agora referente a essas trocas de calor. Tenho aqui uma questão inicial que diz o seguinte: um calorímetro cujo equivalente em água é igual a... o equivalente em água é igual a 35 gramas, certo? Contém 115 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Então, nós temos um calorímetro, certo? Um recipiente, e nele eu vou colocar 115 gramas de água e essa água está com a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Coloca-se, então, no calorímetro mais 300 gramas de água a temperatura de 50 graus Celsius. O que foi que aconteceu? Tinha lá uma certa quantidade de água, eu coloquei mais água, só que esta água que foi colocada, que corresponde a 300 gramas, tinha uma temperatura de 50 graus Celsius, temperaturas diferentes. O que acontece? Corpos com temperaturas diferentes, vai haver uma troca de calor entre eles, certo? E a quantidade de calor que forem trocadas ali, ela se mantém constante. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico. Se eles estão trocando de calor, obviamente vai haver essa troca de calor até que ambos fiquem com a mesma temperatura. Ou seja, a temperatura dos corpos envolvidos serão todas iguais à temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico, certo? E é isso que eu quero calcular, é a temperatura de equilíbrio térmico. Para isso, eu tenho que ver quais são os corpos envolvidos. O primeiro corpo é o calorímetro, obviamente, certo? Segundo corpo é a água que estava com 20 graus Celsius de temperatura. O terceiro corpo, a água que estava com 50 graus Celsius de temperatura. Tirando os dados do calorímetro, eu tenho o seu equivalente à água, certo? A massa de água, que vai atribuir para mim quem? A sua capacidade térmica, que é a massa vezes o calor específico. Então, a massa vezes o calor específico corresponde a 35, certo? Que corresponde à capacidade térmica do calorímetro. A temperatura final é o que eu quero saber. Qual vai ser a temperatura final do calorímetro? A temperatura final do calorímetro vai ser a temperatura que os outros corpos irão atingir. Qual é a temperatura inicial do calorímetro? É aquela temperatura daquele primeiro corpo que estava lá dentro. Aquele corpo que estava lá dentro vai também corresponder à temperatura do calorímetro. Se o primeiro corpo que estava lá dentro era a água e ela tinha 20 graus Celsius, a temperatura inicial corresponde a 20 graus Celsius. O segundo corpo é a água a 20 graus Celsius. Qual é a massa dele? 15 gramas. Qual é o seu calor específico? O calor específico da água é 1, certo?
Não esqueçam das unidades. 1 grama, aliás, 115 gramas, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. A temperatura final é o que eu quero saber, que é a temperatura de equilíbrio. Todos eles vão ter a mesma temperatura ao final. E a temperatura inicial era de 20 graus Celsius. O terceiro corpo é o corpo, que no caso é a água, a 50 graus Celsius, cuja massa é 300 gramas. O calor específico da água é o mesmo, obviamente, independente aqui da sua temperatura, corresponde a 1. A temperatura final é justamente o que eu quero saber. E a temperatura inicial corresponde a 50 graus Celsius. O que é que eu sei aqui? Eu sei que esses corpos envolvidos vão trocar calor e que essas trocas de calor e energia vai se conservar. E ao final, a soma dessas trocas de calor vai ser igual a 0. Então, a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água a 20 graus Celsius, que eu chamei de A1, mais a quantidade de calor da água a 50 graus Celsius, que eu chamei de A2, tudo somado vai ser igual a 0, pois eles estão trocando calor, certo? Como é que eu calculo a quantidade de calor do calorímetro? Massa do calorímetro vezes o calor específico do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. Mais quem? A quantidade de calor da água, a de 20 graus Celsius. Massa da água, dessa água de 20 graus Celsius, o calor específico da água e a variação de temperatura dessa água que estava a 20 graus Celsius. Quantidade de calor da água 2 vai ser a massa da água que estava a 50 graus Celsius vezes o calor específico dessa água a 50 graus Celsius vezes a variação de temperatura dela, certo? Então, massa vezes o calor específico é o equivalente do calorímetro em água, que corresponde a 35. Aí substitua aqui por 35, o M e o C. M vezes C, que corresponde à capacidade térmica. Vezes a temperatura final menos a temperatura inicial do calorímetro, que era 20. Mais quem? A massa da água, 15, vezes o calor... Aliás, 15 não, 115, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, a temperatura final que eu quero calcular, que é a temperatura de equilíbrio térmico, menos a inicial, que era 20. Mais quem? 300 gramas, que corresponde à massa da água a 50 graus Celsius, vezes o seu calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é quem eu estou calculando, menos 50, que era a sua temperatura inicial. Tudo isso aqui vai ser igual a 0. Aí vem só a boa e velha matemática. Aqui eu peguei 35 vezes TF, 35 TF, menos 35 vezes 20 vai dar 700, mais, peguei 115 vezes 1, que vai dar o próprio 115, e multipliquei com TF, que deu 115 TF, menos 115 vezes 20, que vai dar 2.300, mais 300 vezes 1, que deu o próprio 300, 300 vezes TF, 300 TF, menos 300 vezes 50, que deu 15.000. Tudo isso aqui igual a 0, certo? Agora eu vou apagar para a gente poder continuar a resolução. Então, dando continuidade aí à nossa questão, certo? Ó, partindo daqui, vamos para cá. O que foi que eu fiz aqui agora? Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, eu vou separar as variáveis, os valores com variáveis, do que não tem variável. Então, no primeiro membro, deixei só os valores com a variável, que é o TF, que é a temperatura final que eu estou calculando. E no segundo membro, eu coloquei os valores que não possuem variável. Então, ficou 35 TF, mais 115 TF, mais 300 TF, tudo no primeiro membro, igual aos valores que não tem variável. Como eles estavam todos no primeiro membro e eu levei para o segundo, eu fui trocando de sinal.
estava menos 700, veio 700. Estava menos 2.300, veio mais 2.300. Estava menos 15.000, veio mais 15.000. Sinais iguais, todos os sinais aqui são iguais, soma e conserva o sinal. Somando 35 mais 115 mais 300 vai dar 450 TF, eu repito aqui a variável, igual 700 mais 2.300 mais 15.000, 18.000. Vou isolar aqui o TF, que é a variável que eu quero calcular, e o 450 vai para o outro membro dividindo. Então, vai ficar que a temperatura final vai ser igual a 18.000 dividido por 450. Para poder fazer essa divisão, ó, de forma mais simples, eu cancelei esse zero com esse, estou simplificando tudo por 10, certo? Dividindo tudo por 10. Para ficar mais simples, aí eu vou ter 1.800 dividido por 45. Eu trouxe para cá para a gente poder fazer essa divisão. Aqui, você vai pegar esses três valores, obviamente, porque você tem dois algarismos, um número formado por dois algarismos, você pegaria também um número formado aqui por dois algarismos inicialmente, que daria 18. Mas 18 é menor e como é a primeira divisão, você pode pegar o vizinho, como costumavam chamar lá na pré-escola, certo? No ensino fundamental. Então, vai ficar 180 dividido por 45. Então, você vai procurar um número que multiplicado por 45 seja próximo ou igual a 180, que vai ser o 4. 4 vezes 45 vai dar 180. Para 180 falta nada. Aí você tem esse zero aqui sobrando, ó. Então ele precisa ser dividido. O que a gente faz é isso, abaixa o zero para ele ser dividido. 0 dividido por 45 vai dar o próprio 0. 0 vezes 45 é 0, para 0 nada. Pronto, dividir tudo. Ou então você pode simplesmente lembrar que, sobrou esse zero, eu vou botar ele aqui, tá bom? Mas o correto é, eu boto ele aqui porque eu tenho que dividi-lo e se eu vou dividir zero por qualquer número vai dar o próprio zero, ok? Então vai dar quanto? 40. Então a temperatura final vai ser 40 graus Celsius. Certo? Então vamos agora para a resolução de algumas questões. Aguardo vocês no próximo vídeo, certo?